Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Eu vou chamar aqui então o Ricardo. Ricardo Glavan é um palestrante, amigo nosso, empresário do setor de seguros. Casado há 22 anos com Marilise e eles têm 3 filhos. Gostaria que recebesse, a nossa gratidão aqui, com uma alegria estar de novo aqui, viu? Obrigado, queridos. Para mim é uma honra. Como o amigo falou, eu tenho 4.9 motor recondicionado, 0 quilômetro. Sou pai de 3 filhos, a minha filha está ali. Na verdade, tenho a profissão, sou corretor de seguros. E também a minha especialização, eu trabalho com licitação em órgãos públicos. Eu dou consultoria para empresas, empresários que querem vender para órgãos públicos também. E também trabalho com empreendedorismo social, presido 3 casas aqui em Porto Alegre, de acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Uma das casas que nós temos é a Casa Pacentar, funciona há 3 anos e meio. Ela assiste o Brasil, todas as pessoas que vêm do interior do estado e do Brasil inteiro. Para quem não sabe, por incrível que pareça, Porto Alegre é a 5ª cidade em referência no SUS, em tratamento de doenças crônicas graves, na área de queimados, no câncer, transplante. Porto Alegre é uma referência. Então, vem pessoas pelo SUS do Brasil inteiro em busca de tratamento. Então, como a gente trabalha com empreendedorismo social, a gente tem um projeto, uma ONG, chamada Associação Beit Shalom, e um projeto chamado Projeto Amor. Então, a gente faz um trabalho com hospitais, e vendo essa realidade do SUS, em que as pessoas que vêm do interior do estado, na verdade, são despejadas pelos fundos municipais de saúde, não têm dinheiro, são pessoas que estão vulneráveis, têm medo, não conhecem a cidade, e o que o SUS oferece para o acompanhante é uma cadeira do lado do leito. Então, você imagina uma pessoa, e como eu dou consultoria, eu viajo muito, eu fiz 3 estados, trabalhando para plantar, divulgar o trabalho de uma seguradora na área de licitação para venda em órgãos públicos. Então, eu dirigia muito tempo sentado. E nesses trabalhos que a gente faz com o Projeto Amor nos hospitais, isso nos sensibilizou muito. As pessoas, os acompanhantes, você imagina ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. E já teve pessoas que nós entramos e conhecemos há 14 anos vivendo num hospital de segunda a domingo. Dormindo, sentado. E isso, então, nos desafiou e nós plantamos uma casa hoje, uma casa referência em Porto Alegre. Não existe uma casa que ofereça o que nós oferecemos. Nós damos 4 refeições, pouso, com pensão completa, 4 refeições diárias, e as pessoas que vêm para cá do interior ficam até o final do tratamento. Então, nós temos pessoas há mais de 1 ano que estão sendo acolhidas gratuitamente. Temos uma casa também para o imigrante, que infelizmente o Brasil trabalha acordos internacionais para receber o refugiado geográfico e o refugiado de guerra. Então, faz esses acordos, traz os imigrantes para cá, importa esses refugiados, criam leis de incentivo, se viabilizam verbas, mas essas verbas não chegam para esses refugiados, porque acabam sendo desviadas. Infelizmente, estamos no Brasil, a cultura do roubo está institucionalizada. E não é só no campo político, no meio empresarial, em todas as esferas sociais, isso é um tumor, virou cultural no Brasil. Então, nós temos uma casa que trabalha com imigrante, e temos uma outra casa também que nós colocamos para trabalhar com crianças de rua, crianças que saem das casas-lares, porque infelizmente hoje nós temos políticas sociais, criaram as casas-lares que agasalham essas crianças que foram destituídas de parte do poder, que vão para essas casas-lares, e nessas casas-lares então são criadas por um pai e uma mãe social. E hoje a igreja, cristãos têm assumido essa função social, devolvem para essas crianças o que elas não tinham, que é o amor,
E elas então passam a acreditar na figura materna, na figura paterna, mas quando fazem 18 anos têm que ir embora. São colocadas para fora. E muitas acabam voltando para as ruas, ou voltando para a mãe que é prostituta, ou o pai que é presidiário, traficante, e todo aquele trabalho se perde. Então nós montamos uma casa para receber esses jovens, e essas casas todas são casas com autogestão. A ideia é ensinar essas pessoas a pescar e não dar o peixe. Então nós pegamos essas pessoas, colocamos elas no mercado, equipamos, adestramos, recolocamos no mercado de trabalho para que elas possam recuperar a dignidade. Então também esse veio latente desde pequeno eu tenho, e na verdade quando eu me converti, quando Deus mudou a minha vida, isso se tornou latente. E hoje eu trabalho nessa área de empreendedorismo social. Também sou pastor da Igreja Batista, tem 110 anos aqui na capital. A minha história com o Evangelho, a minha família, eu sou filho de José Cristóvão Glavan, papai. Muitos já conhecem, já falei aqui, papai era um cara muito carismático. Sabe aquele papai que todo mundo ama, mas em casa não era muito presente. Então, a minha família, na verdade, foi uma família muito desestruturada. Mamãe, na verdade, ela foi papai e mamãe. Com 12 anos, então, papai, que já era ausente, ele acabou saindo de casa, abandonando eu e minha irmã. Minha irmã, na época, eu tinha 12 anos, minha irmã tinha 15 anos, então, nessa faixa de 11, 12 anos, papai resolveu sair de casa, nos abandonou, era muito boêmio, muito sem vergonha. Papai, ele dizia assim, homem usa terno. Então, como ele era boêmio, era um exímio dançarino de tango, ele amava tango. De tanto amar tango, eu já contei da outra vez aqui, de tanto ele dançar tango, ele acabou comprando uma casa de tango aqui em Porto Alegre, que era a casa de tango ali na Independência, chamada Mano a Mano. O apelido do papai era Mano. Então, os mais antigos, até encontrei alguns dançarinos de tango que no passado entraram ali naquela casa. Então, papai nos abandonou, nós sentimos muito. A minha irmã sentiu mais ainda a ausência de papai, porque papai saiu sobre a promessa de voltar e a gente não entendia muito bem, não éramos como essas crianças hoje, que com 10, 9 anos, 8 anos já tem o conhecimento, essa facilidade hoje, que tem o acesso à informação, está infelizmente amadurecendo precocemente as nossas crianças. E também não se fala da erotização da criança, que é uma coisa que a gente não sabe aonde vai parar. Então papai, que nos abandonou, saiu de casa, ele era ateu, e aí mamãe desesperada, estava com 2 filhos para criar, e teve que se virar. Papai não dava nem pensão. E um dos traumas da minha infância, eu não sei se alguém aqui já foi rejeitado por papai. Tem alguém aqui que já viveu conflitos com papai, sabe o que é isso? Então, meu pai, ele nessa saída, ele não voltou, e ele, por muito tempo, até nós ferimos mamãe, porque papai disse que ia voltar, ele não voltou, e ele desapareceu, a noite consumiu com ele. Mas quando ele voltava, numa atitude desesperada para absolver sua consciência, ele trazia o que? A mesada. Então, por muito tempo, eu e a minha irmã esperávamos quem? Papai trazer a mesada. Para ele era a absolvição da sua consciência, porque ele queria pagar pela sua ausência. Mas nós não entendíamos isso, e a toda a nossa alegria era esperar papai. Com isso, por alguns anos, nós ferimos mamãe, porque mamãe é aquela que dizia não e dava chinelada no bumbum. Deixa eu abrir um parênteses. Eu, uma vez, com a psicóloga da minha filha, discuti com ela, porque eu sou gaúcho, grosso do interior, e eu tomei chinelada no bumbum, e não fiquei com nenhum trauma, não precisei de psiquiatra, e nem de psicólogo para me tratar, viu? E agradeço a Deus, porque isso colocou limites. Eu sou contra espancamento, mas uma chinelada no bumbum não feriu, e isso me educou. E muito do que eu sou hoje, agradeço a mamãe, que foi a mamãe que me ensinou. Mas quando nós éramos pequenos, nós não entendíamos. Então mamãe obrigava nós a estudar, papai não obrigava a nada.
Mamãe dava chinelada no bumbum quando a gente queria matar os estudos, matar a aula. Papai não estava nem aí. Papai vinha e trazia os presentes. E por muito tempo, a minha mamãe sentiu isso. Até que nós recuperamos a consciência e entendemos que aquilo era manipulação. E um dos dias que mais marcou a minha vida, e que eu fiquei muito triste com o papai, é que eu tinha um problema de amidalite. Sabe aqueles febrões de 40? Alguém já teve amidalite, hein? Sabe aqueles febrões que dava 40 graus? Aí tinha que sair, e nós íamos para a fila do SUS, passando uma crise absurda, papai não dava pensão, e aí nós tivemos que sair, e nós fomos então bater numa das amantes de meu pai, para pedir dinheiro para que eu pudesse tomar os medicamentos, porque mamãe não tinha, ele não estava pagando a pensão. E ele desceu da casa, não deixou nós subirmos, claro, nos atendeu lá embaixo, e eu ouvi, ele disse, eu não vou dar dinheiro para ele, que ele morra. Quando ele falou que ele morra, eu ouvi isso. E ele, só que ele disse, depois eu me mato. Mas aquele depois eu me mato, aquilo feriu meu coração, porque eu vi que meu pai, mais uma vez, estava me rejeitando. E essas mágoas, essas relações familiares conturbadas, por mais que a gente pense que não, elas vão afetar no nosso comportamento depois. Isso afetou diretamente minha irmã. A minha irmã, a mulher sempre tem essa relação com o pai mais próximo. Isso também produziu uma demanda reprimida no coração de minha irmã, porque quando ela se casou, teve uma filha, que é a minha sobrinha, e a minha sobrinha foi criada sem limites, porque na verdade a minha irmã dava para minha sobrinha o que ela nunca teve. Então colocou minha sobrinha numa redoma de vidro. Isso trouxe alguns prejuízos para ela como mãe, com a sua relação com a sua filha, porque criou uma filha sem limites. Então esses danos, na minha ocasião, eu com aquela mágoa, com aquela rejeição, pensei que pudesse administrar, mas entrei por um caminho de drogas e bebida. E sutilmente, eu não sei você, mas normalmente a tendência do filho, por mais magoado que seja, muitas vezes é ele trilhar no caminho. Meu pai era muito boêmio, muito mulherengo, gostava de zoeira, e eu acabei indo frequentar a casa de tango dele. Eu fazia zoeira com ele de noite. Acabei herdando essa herança da noite. Eu comecei a fazer festa de segunda a domingo. Minha mãe se casou de novo, não foi feliz no seu segundo casamento. Meu padrasto foi um cara precioso até o tempo em que nós descobrimos que ele adulterava com uma prostituta, e ele contraiu AIDS. Isso eu estou falando de 20 e poucos anos, 25 anos. Se desconfiava que AIDS se pegava pelo copo. E meu padrasto adulterou, para vocês terem uma ideia, com uma prostituta, adquiriu AIDS e adulterou com a esposa do irmão da minha mãe. Então ele poderia matar a família por todos os lados. Então nós viemos de uma família bem conturbada. E essas perturbações todas, isso acabou me levando, eu comecei a fazer festa, tentando de alguma maneira abafar, tentar de alguma maneira absorver, lidar com essa mágoa. Então a gente vai buscando alguns paliativos, tentando preencher esses vazios, essas rejeições. Então eu fazia festa, eu era como papai, um cara festeiro. Para os meus amigos eu era um cara muito feliz, mas cada vez mais fui entrando para a bebida, para a droga. Então na minha juventude, assim, comecei a beber muito. Para vocês terem uma ideia, no início da minha relação, assim, quando meu padrasto veio, eu não estava querendo nada com o trabalho, eu queria fazer festa de segunda a domingo. Sabe qual era o meu apelido? Feriado. Eu comecei a mergulhar na noite, comecei a beber, comecei a sair. Eu era viciado em carnaval.
Então, carnaval, eu era pirado por carnaval. Nós tínhamos um pacto, nós tínhamos um bloco carnavalesco, que nós então tínhamos uma aliança, era um bloco só de homens. O lema do bloco, eu vou dizer aqui: virgindade tem cura, junte-se a nós. Esse era o lema do bloco. E todos que tinham namorada tinham que romper com as namoradas para nós fazer uma zoeira. E nós botava som na SAT em Tramandaí. Então eu já sabia que aqueles 4 dias de carnaval a gente pirava. Era drogas, lança-perfume, maconha, e aí tinha de tudo, cocaína. Na minha época não tinha ainda, e eu era boleteiro. Nós usávamos Heptalidon, Algafan, Reativan, nós via até tubarão voando no meio das festas, de tanta droga que nós usávamos, mas não eram drogas tão potentes como são hoje. O crack hoje é muito mais destrutivo. Então essa foi a minha juventude. E perdido dessa maneira, eu tinha uma tia pirada, louca. O nome dela é Maria Malha. Eu chamo ela de metralhadora 1.50, porque ela é baixinha. Era, meu pai já faleceu. Ela era irmã gêmea do meu pai. Então, meu pai e mulher. Essa minha tia, você imagina uma mulher, na família ela tinha época, ela vivenciou tudo. Ela foi hinduísta, budista, espírita, batuqueira, kardecista, católica. Ela passou por tudo, ela tinha um desejo de conhecer a Deus. Então ela trilhou tudo que é caminho que você possa imaginar. E um dia essa louca pirada, que já tinha fama na família, se converteu. Então para nós era mais uma das suas loucuras, da sua insanidade, e ela veio falar de Cristo para nós, de Jesus. E quando ela veio falar, ela era muito louca para nós, ela era fanática, então ela vinha no super, nós se escondia, literalmente nós se escondia dela, porque ela vinha chorando, me agarrava por baixo dos braços e dizia: Jesus te ama. Eu digo: o que essa louca quer falar que Jesus me ama? E ela fazia escândalo, ela chorava, eu achava aquilo um fanatismo absurdo. Mas como eu estava nessa vida de boemia, de droga, e papai era representante comercial, então eu trago na veia um lado de vendedor, uma herança. Então eu nunca trabalhei de carteira assinada, eu sempre fui vendedor. O filho andando no caminho do pai. Então eu também herdei, eu era vendedor, só que eu mentia tanto, era tão mentiroso, para vocês terem uma ideia. Eu tinha um cartão chamado Persona Jeans, e dizia lá: empresário do ramo de confecções. Então eu mentia que eu estava procurando modelos. Então era eu, na verdade quem tinha a indústria era o filho dessa minha tia. Então eu fui estudar as máquinas, overlock, 3 linhas, costura reta, jeans 11 onças, 7 onças, porque se eu pegasse alguém que conhecesse, eu tinha que estar bem afiado. Tudo isso para seduzir as meninas. Pô, modelo, empresário, botava a garrafa de champanhe, mas eu não tinha onde cair morto, tudo era embuste. E eu estou vivendo a vida bandida, a vida louca. E eu estou lá, Persona Jeans, mentindo, aí conseguimos sair com 2 meninas lindíssimas, eu e o filho dela. Só que nós tínhamos mentido demais, e nós não tínhamos nada, nem dinheiro para andar de táxi ou pegar ônibus. Eu disse: cara, mas nós vamos ter que sair com essas meninas, cara. Nós vamos ter que fazer. Nós não temos dinheiro para o táxi, não tem dinheiro para nada. O que nós vamos fazer, cara? Não podemos perder. Deu tudo certo, está tudo esquematizado. Eu tive uma ideia. Vou pedir o carro para quem? Para minha tia. Aí o meu primo Caetaninho disse assim: não vai, porque a mãe vai mandar, vai querer que a gente vá na igreja, porque ele também detestava esse negócio de igreja. Então, para nós, pastor era tudo ladrão, sem vergonha, lacaio, e essa é a imagem que todos têm. E eu sou solidário a isso, muitos são mesmo, posso falar porque eu sou pastor. Muitos estão roubando em nome da fé. E, infelizmente, hoje, para falar de Cristo, a gente tem que desconstruir tudo que as pessoas estão vendo na TV. Não é, o evangelho não é assim, gente. Não é assim. Então, o que eu fui? Vou pedir, eles são pai, a mãe vai pedir para nós: cara, vamos na igreja, cara. Vamos na igreja, depois pega o carro e sai com as mulheres. Fui falar com a minha tia, o que ela fez comigo? Empresta o carro, mas só se vocês forem na igreja. Então, eu vou na igreja, e depois nós vamos sair com as meninas, cara.
Então eu fui na igreja, eu tinha horror de crente, eu tinha horror de pastor, mas eu fui na igreja porque eu tinha um objetivo, que era sair com aquelas meninas. Quando eu entrei na igreja ali era a comunidade. Alguém conhece a comunidade Monteiro Lobato? Na minha época eu cheguei lá e estava lotado de mulher aquele negócio. Eram umas 1.500, 2.000 pessoas, umas gurias lindas. Meu Deus, cara, que espetáculo isso aqui. Então eu entrei na igreja e vi aquele bando de mulher dançando e pulando. Eu digo, pá, que legal. Mas o meu objetivo era sair com as meninas. Só que de repente começa a tocar um louvor. Asaf Borba, nosso Deus é soberano. Ele começa a ministrar e aquela música começa a entrar no meu coração. E começou a me dar uma tremedeira. Eu confesso que eu não estava entendendo absolutamente nada. E de repente eu comecei a chorar compulsivamente. Só que eu estava num misto de choro e um misto de vergonha, porque imagina minha tia pirada vendo eu chorar e tremer. Glória a Deus! Aleluia! E eu disse, meu Deus, que vergonha. Eu estava ali, mas aquilo era mais forte do que eu. Aquele pastor estava pregando. Quando eu me dei por conta, eu estava entregando a minha vida para Jesus Cristo. E ali Deus estava começando uma obra na minha vida. Ali eu entreguei minha vida para Jesus, confessei Jesus como Senhor e Salvador, me ajoelhei. Vocês devem estar perguntando se nós saímos com as meninas. Não saí com as meninas mais. E naquele momento, quando me entreguei, quando confessei para Jesus, fiquei 3 meses aprendendo, conhecendo esse Deus e vendo como Ele é simples. E aprendi uma coisa, eu aprendi que Ele perdoava pecados. Aí eu pensei uma coisa comigo, bom, se Ele perdoa pecados, eu vou pecar até os meus 70 anos. E depois eu peço perdão e a coisa está feita. E aí começou uma história de amor e misericórdia. Deus me caçando. Porque eu descobri que Jesus perdoava pecados e me toquei para o mundo. E então, os cultos na comunidade eram segundas-feiras. Quem lembra aí, né? Então eu pecava, eu me desviava sexta, sábado, domingo, segunda, estava no culto me arrependendo. Começou assim, depois foi aumentando os espaços de tempo. Porque eu dizia, eu aceitei Jesus, e eu dizia, minha tia, Dindinha, eu chamava ela de Dindinha. Eu muitas vezes, bêbado, embriagado e desviado, ela descobria os endereços que eu estava e ia me buscar para ir na Santa Ceia domingo de manhã. Eu queria matá-la, tinha passado a madrugada toda bebendo. Então a minha tia nunca desistiu, Deus usou essa tia louca e pirada, né? E aí me converti, aceitei Jesus, e começou uma história de amor, porque eu me desviava, voltava, ouvia os pastores muito pacientes, pô, Ricardo, tu vai ter que te decidir, cara. E eu disse, tá bom, cara. Novamente me afastei, só que nessas indas e vindas, eu comecei a perceber uma coisa. Muitos dos meus amigos começaram a morrer. Eu tinha um amigo que nós servimos juntos, Dagomir. Na minha época de escola, nós usávamos sapatos bico finos e as festas, reuniões dançantes eram nas garagens. Quem é da minha época aí sabe disso, era muito puro, dança da vassoura. Tinha que ser empurrado, botava para os mais novos a dança da vassoura, nós dançávamos uma tábua assim. Aí chegava um com a vassoura, te dava a vassoura, tu ficava dançando com a vassoura e ele pegava a menina que tu estava dançando. Era assim para os mais novos. Né? Quem é da minha idade sabe isso, então te esconde aí. Então, numa dessas zoeiras, dessas festas, assim, nós, no meio disso, Dagomir, esse rapaz que serviu comigo, nesse tempo de festa, que fazia zoeira comigo,
nós fomos numa danceteria chamada New Look. Não sei se tem alguém aqui, ó, estão se achando. Alguém já foi na New Look? Ah! Você está sendo revelado hoje aqui, eu ia lá também. E numa dessas idas, nós tínhamos lá, ele era um amigo meu de primeiro grau, de segundo grau, servimos juntos. E passamos bebendo, eu bebia trigo velho com cerveja. Então, nós estávamos lá na 20ª cerveja, e o trigo velho do lado, e eu dizia para ele, tu gosta da menina que está aí? Eu estava com uma menina que eu conhecia ali, e eu dizia, a menina que tu gosta está aí. No 30º copinho de trigo velho, eu sou apaixonado por ela, disse ele. Então vamos entrar lá e ficamos de casalzinho. Eu com a menina que eu estava, e ele com a menina essa. Enfim, ele acabou confessando que amava. Passamos até às 5 da manhã, fechou a boate, ele foi me largar na casa dessa menina que eu conheci, que eu estava namorando. E eu sou viciado em futebol, jogo muita bola, apesar do corpo atlético, eu jogo muita bola, eu sou muito fome por futebol. Eu sou tão fome com futebol que na praia eu jogava com as crianças de 5, 6 anos. Os melhores amigos, pai, eu vou lá no meu melhor amigo, quem era o melhor amigo era eu, jogar bola com as crianças. Então eu jogava futebol, fome, eu sou fome por futebol. E ele me largou lá às 5 da manhã da Gomira e disse assim, 12:00 temos um futebolzinho espetacular para nós jogar, vem te buscar. Eu quando bebia eu ficava violento. Ele disse, não, vem me buscar que eu não estou afim, eu não estou bem. Que tinha me feito mal a bebida, não, vou vir te buscar, nós vamos jogar. Cara, sai fora daqui. E eu ia brigar com ele, eu ficava violento quando eu bebia. E ele acabou saindo. Ele me largou às 5, 12:00, 5, 5:30 da manhã, 6 horas da manhã. 6 horas depois ele foi jogar bola. E ele bateu de carro, partiu o carro meio e morreu. E eu, desviado do evangelho, bate o que? Um temor. Eu disse, Deus meu, cara, meu melhor amigo, eu poderia ter falado de Deus para ele. Ele morreu, fui desesperado para o funeral, para o enterro. E lá estavam todos os meus amigos, e quem aparece no enterro? Vou te dar uma chance para você. A minha tia, quando eu me olhei, a minha tia, chorando, vindo dando glória a Deus, meu filho e todos os meus amigos, eu digo, Jesus Cristo, segura ela, me agarrou, tinha as lápides, sabe, me prensou na parede, Jesus te ama, eu disse, meu Deus, só que aquela palavra dela, entrou no meu coração e ela disse assim, tu podia, ela não sabia de nada, tu podia estar do lado dele, podia ser o teu caixão do lado dele também, e tu podia ter falado daquele Deus que tocou no teu coração para ele, aquilo. Aí quem começou a chorar fui eu. Segunda-feira, culto na comunidade, onde é que eu estava? De joelho no culto pedindo perdão. Mas o conflito era muito grande dentro de mim. Novamente me desviei, e eu tocava em torcida organizada, eu toquei na FICO, eu sou colorado de carteirinha, papai era colorado também, hoje não dá para falar muito de futebol, principalmente do meu time, que a coisa está ruim, mas na época eu tocava trompete, pistão, então eu tocava em torcida organizada, na minha época tinha festas das rainhas de escola, não sei se vocês lembram, na minha época tinha as garotas, rainha de escola. Eu estive na Inglaterra e fui contar esse testemunho da Inglaterra, deixa eu abrir um parênteses. E tinha um cara traduzindo para mim. E eu fui falar que eu tocava em torcida organizada para o inglês é aquelas gurias. E era rainha de escola, rainhas, para ele é a rainha da Inglaterra. Eu dei um nó nos ingleses. Aí eu perguntei Nora, aí eu disse assim, olha, e eu tocava em charanga, para traduzir charanga, que é o cara, charanga, vocês não sabem o que é charanga? Cara, foi um terror o meu testemunho na Inglaterra. Acho que eu nunca mais voltarei lá, porque eu acho que eu ofendi a rainha. E eles desconfiaram do meu sexo lá. Mas voltando para cá, fui, me desviei novamente. E aí o que aconteceu? Teve um concurso de escolas
de segundo grau de rainhas de escolas, de colégio. E isso ia ser no Clube Farrapos, né? Então estava tendo no Clube Farrapos. E eu fui lá no Clube Farrapos e bebi muito. Cheguei lá, eu tinha na época um Fuquinha. Para vocês terem uma ideia, naquele Fuquinha estava escrito assim: Jesus Cristo salva. A minha tia que me deu. Eu disse, eu vou entrar, vou pegar uma guriazinha, vai perguntar de Jesus. Eu vou acabar negando ele. Para vocês verem como Deus teve misericórdia de mim. Arranquei aquele negócio, botei para dentro do porta-luva e fui para a festa. Mais uma vez. E aí cheguei lá com o meu instrumento de sopro. As charangas, torcida organizada, tudo lá, tudo me disputando a unha. Entra aqui, nós pagamos tudo para ti. Pá, entrei e bebi mais 1 tonelada de cachaça lá dentro. Eu saí mal, inclusive vomitando. E quando eu peguei meu Fuquinha, quem conhece o Clube Farrapos, desci em direção a Ipiranga. E quando eu desci em direção a Ipiranga, ele entrou ali na Ipiranga e eu desmaiei na direção do carro. E quando eu desmaiei na direção do carro, eu apaguei. Só que meu carro dirigiu sozinho. Toda a Ipiranga, toda a Zenha, subiu a Correia Lima e parou na frente do quartel. E no quartel tem um plano de defesa do batalhão. Se você para, tem toda uma estratégia de defesa em função de atentado, de roubo. A guarda toda se armou. Quando abriram, era eu que estava lá dentro, chapado, bêbado. Eu servi no 3º Batalhão de Polícia do Exército. Na verdade, eu fiz CPUR, rodei no CPUR porque fui fazer as provas chapado. Aí caí na tropa, na PE. E aí, quando a Ibirapuera caiu, eu fui quase em coma, fui levado para o hospital. Passei quase uma semana, de 4 dias a 1 dia, uma semana no hospital. E ali eu vi, quem vai me visitar lá no hospital? Minha tia. Deus tem te guardado, meu filho. Ele tem um plano na tua vida. Você precisa entender isso. E aquilo entrava no meu coração. E Deus começou a fazer uma obra mais profunda. Eu comecei a perceber, antes dessa situação, para vocês terem uma ideia, antes dessa festa do Farrapos, para vocês entenderem cronologicamente, eu tive um desvio também que eu quero colocar para vocês. Eu me desviei novamente. Antes dessa, a do Farrapos foi a derradeira. Essa que o meu veículo dirigiu sozinho, e a minha tia foi lá, e eu me arrependi ali, realmente, Deus fisgou o meu coração. Mas antes disso, nessas disputas de escola, de garotas, eu estudei no Infante Dom Henrique. Meu 2º grau foi ali. E teve a rainha da escola, também ali, que foi disputar, e a menina da minha turma, que era Ana, o nome dela, era muito minha amiga, porque na verdade ela era muito bonita, ela era linda, e ela me ajudava a granjear, eu era muito mulherengo. Todo mundo dizia que eu tinha um caso com ela, que ela nunca fiquei com ela, nunca foi minha namorada, nunca ficamos juntos, nós éramos muito amigos. E eu disse para ela uma coisa: olha, você ganhou na nossa turma, uma coisa eu vou te prometer, que você, a melhor torcida vai ser a tua, porque eu chamei toda a negrada da camisa 12, da FICO, fiz uma charanga absurda, fui com instrumento de sopro, pistão, trombone, deixa para mim que a melhor torcida vai ser a tua. Passei a tarde toda picando papel com ela, picando papel, e ela disse: tu vai comigo? Eu disse: não vou contigo, porque eu tenho que me chapar. Ela: tu vai comigo? Não vou contigo, deixa eu ir, que eu tenho que tomar umas biritas, e a coisa vai pegar fogo lá. Ela insistiu para ir comigo. Eu fui para a festa. Ovo de Colombo, quem é que lembra do ovo de Colombo aí também? Ó, tem os antigos aí. Aí estou lá no ovo de Colombo, ela não vem. Então chamando as candidatas. E eu, chapado, cheio de boleta, fui ligar no orelhão. Na época não tinha celular. Fui ligar no orelhão na esquina. E aí? A Ana não vem, tá uma loucura isso aqui que é dele. Mas ela já saiu 1 hora daqui, lavamos a mãe dela, tal. Cara, se eu olhasse para... Eu estava tão chapado, se eu olhasse para cima, ela bateu no poste o carro e ela morreu. Ela nasceu no Hospital Moinho de Vento
e morreu na frente do Hospital Moinho de Vento. Ela tinha batido lá em cima, tinha ambulância, foi um desastre absurdo. Então, no cemitério, eu desesperado, meus amigos todos lá, quem aparece no cemitério? A minha tia. Essa minha tia me perseguiu, e na verdade era Deus através da vida dela. E aí, novamente, eu vou para o joelho, peço perdão a Deus, as palavras entram, então aconteceu esse advento do Clube Farrapos, onde Deus visou e disse, não, Deus, realmente tu existe, e tu quer ter uma história de amor, e eu me rendo para ti. A partir dali, Deus começou a operar na minha vida. Então eu montei uma empresa, uma corretora de seguros, sou corretor de seguros desde 91, eu trabalho com seguro, tenho uma corretora de todos os ramos, atualmente sou corretor de seguros da Prefeitura de Porto Alegre, do Hospital de Clínicas, na área de seguro de vida, mas trabalho com todos os ramos. E como empresário aconteceu uma coisa milagrosa comigo. Como eu estava me convertendo e mudando de vida, quando a gente trabalha assim, é um ambiente muito chique, o ambiente de corretores, é meio Adonep aqui, todo mundo chique, né? E eu, chinelo, convertido agora, querendo ter uma história de amor com Deus, eu vestia os ternos, papai dizia, filho, homem tem que usar terno, então eu era um embusteiro. Então eu tinha toda a pinta de quem tinha, às vezes pegava um chaveirinho, ia para as reuniões de corretor de seguro com a chave, mas não tinha carro. Saía um pouquinho antes e ia pegar o buzu. E uma vez eu passo ali, na Carlos Gomes, na esquina da Carlos Gomes, com a Nilo Peçanha, tinha uma revenda de automóvel, e eu passei chorando ali. E eu falei com Deus, eu não tenho um pai presente, um pai rico, mas tu és meu pai. E tu pode mudar a história da minha vida. E eu sei que tu tem buscado, eu sei que tu é meu pai, e tu pode me dar um carro, tu tens poder para me dar isso. E a lágrima do gaúcho, só eu e Deus. E aí fui para a parada de ônibus, ataquei, encontrei um irmão da igreja. Aí o irmão da igreja ainda para dar uma boia, hein, cara? Com esse terno e pegando o buzum. Mas humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Deus ouviu aquela oração. Mudança do cruzeiro para o real quando dolarizou a economia, lembram? Minha conta estava sempre negativa no banco da minha empresa. Eu abri empresinha, corretor de seguros, estava remando, aprendendo a trabalhar com seguro. O seguro tu vai crescendo, é uma bola de neve, tu vai tendo renovações, mas era o início da minha carreira, um empresário cristão. E nessa minha caminhada com Deus, nessa oração que eu fiz, o que aconteceu comigo? Eu orei e pedi um carro para Deus. Eu vou dizer para Deus, olha para o teu irmão e diz assim, Deus ouve oração. Pode falar para o teu amigo, olha, Deus ouve oração. Eu morava na Zenha, perto do Chiqueirão ali do Grêmio, Antigo Olímpico. A minha filha é gremista. Eu gosto de Poncã. Aí, eu fui tirar um saldo no banco, mas me acordei com o Giovanni, um amigo meu, nós morávamos ali na Zenha. Fui tirar o extrato no Unibanco ali na Zenha. Fui lá, tirei o extrato. Eu estava acostumado com aquele sinal negativo, menos alguma coisa. Só que naquele dia tinha mais R$3.500. Na época era $3.500. Foi o primeiro dia que mudou a economia, que os bancos abriram. Eu digo, erraram. Me deu um nervoso. Tirei, está errado esse negócio, cara. $3.500 na minha conta, louco. Só que quando eu falei assim, tá louco, eu me lembrei, eu pedi um carro. E o Giovanni disse assim, tu vai ter que devolver. Tu é crente. E eu disse assim, peguei um cafezinho, comecei a ficar nervoso, então vamos lá de uma vez, eu vou falar com a gerente. Sentei com a gerente, olha, eu vou lhe dizer bem franco. Eu sou empresário, estou começando, e tem alguma coisa errada. Vocês erraram, eu quero dar isso de uma vez. Então a senhora vai lá, tem R$3.500 na minha conta e está errado esse negócio. Não tem. Estou acostumado. Só um minutinho, me deram, me acalmaram. Foram lá dentro. Ela voltou depois de alguns minutos. O senhor corretor de seguros, a sua empresa foi depositada na minha empresa,
R$ 3.500 foi depositado. Esse dinheiro é seu, está confirmado. Eu digo, a senhora está brincando comigo, moça. Eu vim aqui, eu quis devolver, a senhora está dizendo que é meu. Sim, é seu, foi um depósito feito pela Unimed, seguradora de São Paulo. Eu disse, pô, mas eu vendi um segurinho da Unimed há muitos anos atrás. O que aconteceu? A Unimed, seguradora de São Paulo, fez um seguro para 4.400 médicos. E foi buscar no sistema um corretor para dar a comissão de corretagem. Irmãos, eu não sei você, mas eu sei quem foi que fez aquilo. O que eu fui fazer? Eu tinha pedido o quê? Meu pai comprava carro. Na época eu fui lá, eu levei minha tia. Canoas. Pai, vamos lá, comprei um Voyage todo transformado com motor de Santana. Irmãos, eu fiquei tão feliz, eu vim orando em línguas, vim orando, agradecendo a Deus, que eu esqueci a minha tia na revenda. Aquele Voyage que eu comprei era um carro, uma Ferrari para mim. E ali começou uma história, porque aquilo se transformou em 3.000, depois nós fizemos uma pólice contributária, e aquilo foi aonde então eu pude me estruturar financeiramente, e ali Deus mudou a sorte da minha vida e me tornou empresário aqui em Porto Alegre. E ali Deus começou a transformar, e tudo que eu não tinha, Deus começou a me dar. E eu vejo em cada detalhe da construção da minha vida um milagre. Como eu falei para vocês, o boi só engorda com o olho do dono. E nesse meio tempo Deus também começou a me chamar para essa vocação pastoral, muito forte, muito latente. E eu comecei a plantar uma igreja aqui na Zona Norte, na qual eu presido a Igreja Batista. O pastor Gessé que me gerou, um homem de Deus, um homem comprometido com a verdade. E eu vim para cá na Zona Norte e tive que, por um momento, passar minha corretora para que um amigo meu administrasse. E praticamente a corretora quebrou, né? Em função de eu ter que atender a obra, atender essa minha vocação, que era muito latente, porque eu ainda possuo essa vocação. A seguradora que eu trabalho gostaria de me absorver para trabalhar em licitação de maneira integral, mas eu não posso satisfazer, porque minha especialidade, fui formado nessa área de licitação. Em função de ter essa vocação pastoral, eu não posso trabalhar da forma que a minha diretoria gostaria que eu trabalhasse. Então eu tenho que dividir meu tempo. E na época, quando eu estava plantando a igreja, eu tive que dividir. E quando passei a corretora, ela praticamente entrou num declínio, em função do meu casamento, com as vocações, com as obras sociais, com a igreja. E uma vez eu estou em conflito. E aqui eu quero contar esse detalhe para vocês. Isso vocês não sabem, para vocês é novo. E eu estou orando às 6 da manhã na igreja, clamando a Deus. E eu, quando gosto de uma música, eu peço para as pessoas repetir 10 vezes. Canta de novo. Quem conhece, canta de novo. Canta mais uma vez. Eu estou ali orando, falando com Deus pela manhã, porque Deus ouve as nossas orações, querido. Viu? Deus é um Deus real, vivo, próximo. Igreja somos nós. Igreja está aqui, é onde nós estamos. Quando 2 ou mais se reúnem ali, Ele está. Então a igreja é o teu coração, é onde Deus habita, dentro de mim e dentro de você. E eu estou ali no endereço orando com os meus irmãos. E eu estou falando com Deus: papai, tu sabes, eu não tenho, papai já partiu. Eu dependo de ti. E eu estou trabalhando para ti. Mas eu quero ser um homem íntegro. Porque a minha crise financeira não pode alcançar terceiros. Existem uns terceiros de boa fé. Eu quero honrar meus compromissos. Eu creio na verdade. E orei.
E quando eu estou orando ali, um menino começa a cantar uma música que diz assim: desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Quando aquele garoto começou a cantar isso, essa música entrou no meu coração, como aquela vez eu entrei na igreja, lembra? E eu comecei a me desmanchar e a chorar diante de Deus. Tu trabalha por mim e a minha esperança está em Ti. Eu comecei a chorar. E disse: Deus, eu confio em Ti, quero ser um homem íntegro, eu espero em Ti, Tu trabalha por mim. Isso é um texto que está em Isaías. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Foi comigo assim. Quando eu ganhei a pólice da Unimed, aquilo se transformou em 3.500, 5, 10, 15, 20, 30, eu chegava a buscar 40 mil numa semana. Foi assim, mas eu estava passando por um momento de crise. Eu estava indo aos pés do Senhor, porque eu aprendi que Deus ouve oração. E aí orei, saí dali, aquele menino começou a cantar música. Quando ele começou a cantar essa música, eu comecei a chorar, canta de novo. E o menino diante, mais uma vez. E eu chorava. Eu tinha pedido para Deus que eu queria ser íntegro e que eu queria saldar as minhas contas. Honrar com os terceiros. Saí, fui dar uma volta, fui lá na Alvorada, que nós íamos abrir um outro trabalho na Alvorada. E eu recebo uma ligação. Aí quando eu recebo uma ligação, celularzinho, oi, a ligação estava ruim. E eu, amado, se eu te chamar de irmão, irmã, porque eu esqueci teu nome, tá? E tu fala comigo, me diz o teu nome, 5 minutos depois eu me esqueço. A idade vai chegando e a gente vai ficando meio pironauta. Aliás, Jesus veio para os loucos. E eu sou um desses loucos. O cara me ligou, eu digo: oi, pastor, aqui é o Paulo César. Eu digo: Paulo César? Pastor, o PC. Quando ele falou PC, eu me lembrei, é um jogador de futebol. Meu amigo. Eu digo: aí, PC, onde é que tu anda? Nunca mais te vi, pastor. Eu estou aqui na Arábia Saudita, nos países do Catar. Por isso que a ligação estava ruim, demorava para chegar. E um gaúcho grosso como eu. Eu digo: aí, PC, como é que tu está, querido? Eu tenho uma coisa para te dizer. Faz 4 dias que eu estou orando por ti. E Deus manda te dizer que tu é um homem íntegro. O cara, lá na Arábia Saudita, nos países do Catar, me liga para mim, depois de eu ter orado, às 6 da manhã, dizendo que eu queria ser íntegro. E ele diz assim: e não só isso, pastor, Deus tocou no meu coração. E nesses 4 dias que eu estou orando, Ele me mandou lhe honrar. E eu quero lhe mandar uma oferta. Eu digo: oh, glória. E eu estava orando para confirmar se isso era de Deus ou não era de Deus. E Deus usou a minha esposa. E Deus confirmou através de um texto que falou pela boca dela, eu preciso de dizer: desde a antiguidade ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha. Amigos, sabe aquela minha tia louca que chorava? Pois bem, o louco era eu, andando na Alvorada, chorando e dizendo: Deus, porque eu entendi que aquele cheque estava assinado por Jesus Cristo de Nazaré. Ele ouve as nossas orações. E me permita te dizer uma coisa: a vida com Deus é assim. Teria uma riqueza de detalhes para dizer para vocês como Ele cuida de nós. E eu vou contar só mais um para você ver. Uma vez, a minha sogra, eu sou casado, a minha esposa, o meu sogro foi delegado da Receita Federal de Porto Alegre. O cara que mais se manteve no quadro de delegado foi delegado da Receita Federal de Caxias, de Porto Alegre. E diz que pai pobre tinha um sogro pobre é burrice. Então, meu sogro querido, amado, ele muito amado, muito precioso, a minha esposa, né?
estava conosco. Por que eu estava falando antes? Estou ficando velho. O que eu estava dizendo antes de falar do meu sogro? Mais um testemunho. Aí a minha sogra, obrigado, amiga, viu como a gente precisa de gente? Deus trabalha no coletivo. Me deu um presente, 2 camisas da C&A. E eu peguei as camisetinhas da sogra da C&A. Quem nunca comprou na C&A, que atire a primeira pedra. Só que eu botei a camisetinha da C&A, ficou uma leggings. Eu disse, eu vou lá trocar as camisetinhas. Eu entrei na C&A. E eu não tinha na época, como eu falei para vocês, início da minha carreira aí, eu tinha um terno preto. E eu digo, e estava numa promoção os ternos. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, como não tem camisetinha para um cara meio gordinho na barriga aqui, só a loja Varca, que alimenta gordinho, então eu vou comprar um terno. Eu não tenho um terno preto, está barato, vou trocar o terninho, se tiver que dar uma diferença, eu até ponho, vou comprar um terno preto. E por que eu estou contando isso? Porque Deus entrou comigo na C&A. Aí comprei o terno preto, fui experimentar, não entrou na coxa. Puxa vida, eu queria o terno preto, mas não tinha o meu tamanho. Tinha um cinza, mas cinza eu já tinha, mas estava tão barato o terno. E papai sempre disse para mim, a gente traz essas heranças, homem veste terno. Eu vou levar um terno cinza. Peguei o terno cinza, comprei e fui para casa. Mas que cor eu queria o terno? Estou um dia caminhando, veio um brother também, muito bem sucedido, um amado, um empresário também, e ele olhou para mim, querido, tu não te ofende? Eu preciso falar contigo. Eu disse, não, amado, pode falar. Tu vai achar meio louco o que eu vou te dizer, mas Deus me mandou entrar numa loja e comprar um terno para ti. Eu digo, irmão, que cor? Só que não era o terno da C&A, era quase R$1.000 de marca. Ele não só mandou comprar um terno preto para ti, mas uma camisa e uma gravata. Tu não vai te ofender? Eu digo, não, querido. Deus cuida de nós. Ele é real, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele é cheio de misericórdia. E eu estou te falando isso, não porque eu creio numa religião, porque religião não salva ninguém. Eu creio num Cristo vivo, que se revelou para mim e mudou a história da minha vida. Eu era um homem mulherengo, fui transformado, sou homem de uma só mulher, há 22 anos, tenho 3 mulheres, a minha esposa e as minhas 2 filhas, e sou o cara mais feliz do mundo. E todo aquele cara que prova algo bom, gostaria que outros provassem algo bom. E eu quero te convidar para ficar de pé. Eu quero desafiar você. Você vai ganhar um presentinho. Como eu falei, a igreja está aqui. A Bíblia diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu não tive uma experiência com um padre ou com um pastor. Quando me converti, esqueci de contar para vocês, mamãe era batuqueira espírita, me expulsou de casa. Aí fui morar com a minha avó católica, ela também me expulsou de casa. Aí onde é que eu fui morar? Catia. Mas eu sei que esse Deus está aqui hoje. E eu queria te dar a oportunidade de você provar esse Deus. A Bíblia diz, provar e ver de que o Senhor é bom. Faça um desafio. Eu quero desafiar você. Se isso tudo que eu estou falando é verdade, que você experimente, fale com Deus isso. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E se você quiser provar uma coisa, é conhecer Deus de ouvir falar. Outra coisa é experimentar. E eu quero te desafiar hoje, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, se você quiser hoje experimentá-lo no seu coração, de uma maneira mais profunda, eu gostaria, todos de olhos fechados, cabeça baixa, você levantasse a sua mão. Estou vendo a tua mão, vejo a tua mão, vejo a mão de vocês, vejo a mão de vocês. Agora, com muita liberdade, somos poucos aqui. Você que levantou as mãos,
Vem aqui na frente, nós queremos dar esse presente para você, mas antes nós queremos orar por você. Então você que levantou, pode vir aqui, foram várias pessoas, vem aqui. Pode vir aqui, vem aqui, vem aqui. Todos que levantaram a mão, sem vergonha, nós estamos aqui como família. Isso que você fez, um dia eu fiz e mudou a história da minha vida. Tudo que eu não tive e tudo, quem não tem uma família estruturada, o que mais deseja é ter uma família estruturada. E Deus me deu isso. E eu quero abençoar, eu gostaria de chamar os líderes do capítulo para nós orarmos aqui. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e repetisse comigo assim. Diga assim: Senhor Jesus, me lava com teu sangue. Me cobre com teu sangue. Senhor Jesus, nessa noite, eu venho aos teus pés e te declaro como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, eu te peço agora que tu perdoes os meus pecados. Me lava com teu sangue. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, a tua palavra diz que aquele que vem a ti, de maneira nenhuma, tu lança fora. E nessa noite, eu entrego a minha vida, o meu coração, nas mãos do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Isso que você fez, eu fiz. E mudou a história da minha vida. E eu creio que Ele vai mudar a sua. E isso não é uma experiência com o pastor. É com Ele, porque Ele ouve a nossa oração. Vou passar para os irmãos e você vai ganhar esse presentinho. Mestre, eu preciso de